Bem, quem participa conosco nesta manhã de sexta-feira é a jornalista Luciane Chiarelli. Lu, muito bom dia. Bom dia. Lançando o jingle do Mercado Girardi aqui no estúdio. Acho legal os jingles assim, né, com música, utilizando determinados ritmos já mais conhecidos do pessoal e tal. Forrozinho o pessoal gosta, né? Paranaguá bastante. Com certeza. Então, bom dia Flávio, bom dia Lisane, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Levo Mel. A gente está aqui trazendo as notícias do Diário do Comércio. O que trazer de informação, né, com relação ao encontro dos vereadores, das autoridades locais com o governador, depois que a rádio mesmo já anunciou, os outros jornais. Bom, eu fui a carta da informação que até então o pessoal não tinha comentado tanto, que como é que se resolveu então a questão da superpopulação carcerária. O governador está atendendo o pedido da seguinte maneira: a ideia é fazer com que haja transferência de 80 presos aqui da delegacia para a penitenciária por mês. Então já dá um alívio, né, grande, talvez até tenha mês em função da média aí de 100, 110 presos. O que vai acontecer? Vai ficar dentro da capacidade da delegacia. No outro mês, espero que o pessoal não invente tanto de precisar ir para a delegacia ser preso, né? Por favor. Precisar foi bom. Já resolvi uma boa parte do problema, já resolvia se o pessoal não cometesse tantos delitos. Essa é que é a realidade, né? Mas vamos trabalhar depois com a causa. O que está acontecendo? Está acontecendo a superpopulação. Então, como é que resolveu? Chegou nesse consenso. A gente traz a notícia sobre, mais uma vez, eu trago esses meninos lindos e maravilhosos, né? O Matheus Leite e o Augusto Ávila, eles que estiveram participando dos Jogos do Paraná, dos Jogos Especiais do Paraná, os JEPs, na modalidade de bocha. Inclusive, a gente traz uma foto na capa do Augusto, porque as pessoas, o conceito é que ele é realmente uma das promessas nessa modalidade. Nossos atletas de Paranaguá, mais do que especiais, né? Um atleta como o John Lineker, um atleta como tantos outros que a gente sempre comenta, já são especiais por representar Paranaguá, já são pessoas que nós queremos muito bem e desejamos muito sucesso. Esses meninos são mais do que especiais, porque superam toda a limitação que eles têm em função de um problema cerebral. Então, nossa, adoro fazer esse tipo de matéria. E a gente aqui destacar então esse trabalho. Falamos sobre o término, né, a contagem regressiva para o término da obra do viaduto, aquele lá da professor Cleto, que já virou novela. O vereador Arnaldo Maranhão esteve nessa semana no DENIT conversando com o superintendente. Então são informações diretas do departamento responsável pela obra, o que é mais interessante. Falamos aqui sobre a ampliação de armazenagem que acontece no Porto de Paranaguá, com a abertura oficialmente, né, da Seara. Falamos sobre a imposição aqui, a Promotoria de Justiça que firmou um convênio, um termo de ajuste, um TAC, para que Paranaguá crie um atendimento para animais abandonados. Falamos, eu sei que vocês já divulgaram também, mas é bom sempre alertar, tem matéria sobre o PSS para professor da FAFIPAR, está aberto ainda, a gente fiquem atentos com relação à data. Mas eu não sei qual é a data. Vê lá no jornal que está tudo certinho, o site, tem todos os detalhes lá para o pessoal. Hoje é dia da coluna da Regina Lúcia Correia, com muitas fotos, muitas informações, principalmente lá do evento que teve na Assembleia nessa semana, relacionado aos 200 anos da festa do Rocio. Hoje também é dia da coluna Informe, aquela em que eu acabo sempre fazendo certos comentários sobre algumas situações. Falo, por exemplo, da fila, né? Não faço comparativo com a fila do SUS, não, mas eu acho que a gente vai ter uma filinha considerável de candidatos a deputado federal e estadual. Já tem gente conversando sobre isso e em tudo quanto é canto, tá? Temos aqui o que não é bom. Eu digo isso, inclusive, infelizmente, porque eu acho que quanto mais gente, claro que eu imagino que alguns aí estejam com o objetivo simplesmente de melar a candidatura de outros. E aí, realmente, Paranaguá não tem nada a ganhar com isso. Mas a gente pode verificar, né? Ficar de olho e saber quem é quem. A gente fala aqui sobre um documento, eu vou ter acesso a um documento aí, pretendo, de repente, trazer mais detalhes sobre esse assunto. Diz respeito à dragagem em Antonina.
falo da posição da doutora Terezinha Kerstin, ela que esteve como primeira-dama do município participando de um programa lá da assessoria da comunicação, Secretaria de Comunicação, né, onde ela destaca aí a questão das diferenças de trabalho entre, né, políticas públicas e politicagem, como ela pretende trabalhar, que é realmente com políticas públicas. Já adianto que a reunião da próxima terça-feira da Associação Comercial deve prometer, porque o deputado federal Ângelo Roioni vai estar aí, e pelo que eu estou sabendo, vai repassar algumas informações. Eu disse, ainda termino assim, né? Dizem que se agosto é azul e outubro é rosa, setembro pode ser vermelho, viu, gente? Vamos ver o que vai acontecer aí pela frente. Uma nova cooperativa está se instalando, Biblioteca Mário Novo sendo inaugurada na próxima semana, o estado de greve aí já divulgado pelos portuários e alguns detalhes da própria assessoria da comunicação da APA mandou algumas informações, pontuando algumas coisas que os portuários dizem que estão defendendo. Então tem muita informação. Falando em colunas, hoje é dia também da coluna da Crônica do Dia, da Kátia Muniz. E aí a gente entra ela mandou um e-mail, né, Flávio, não sei se para você foi assim também, eu falei assim, fique à vontade para nem comentar se não quiser. Mas isso tem a ver até com a manchete do jornal, do comentário que eu acabei fazendo no início, né? Ela faz um questionamento do quanto vale a vida. E realmente, hoje em dia, por conta de um boné, por conta de um tênis, por conta de R$30, que não consiga tirar quando você está roubando lá o dinheiro dos outros no caixa eletrônico, pelo jeito é quanto vale a vida. E aí ela vai, assim, com exemplos, inclusive, que assustaram o Brasil e que a gente acompanha na televisão, na internet, ela faz essa reflexão para esse final de semana, para hoje, né? Eu acho que essa reflexão, na verdade, Lu, tem que valer para todos os dias. O quanto vale a nossa vida. Hoje, vale um par de tênis, né? Para o marginal. Exato. Vale um par de tênis, vale um boné, vale até mesmo o silêncio. Às vezes tem vizinho que acaba brigando porque o outro está com volume mais alto, ao invés de chegar e conversar e tentar resolver, é resolvido a bala. Isso é simplesmente um absurdo. A que ponto o ser humano tem chegado, para poder fazer esse tipo de coisa? É uma completa bestialidade. É transformar o ser humano em menos do que animal, porque os animais não matam dessa forma, os animais não matam dessa forma. O ser humano se transforma num verdadeiro monstro por coisas pequenas, principalmente nesse nosso dia a dia atribulado. Mas isso não é desculpa para que seja dessa forma. Eu acho simplesmente absurdo que nós tenhamos que noticiar isso a cada dia. E o pior não é isso. Quanto mais a gente vai noticiando isso, pior fica. Porque as pessoas acabam deixando que isso caia na rotina, não demonstrando a sua indignação. Eu acho que essa indignação tem que ser mostrada assim. Afinal de contas, é através da indignação que a gente consegue mostrar para as pessoas que o mundo não foi feito para ser dessa forma. Acho que isso tudo tem que ser levado em consideração. E é muito interessante essa reflexão de quanto vale a nossa vida. É muito importante. É uma banalização da vida, uma banalização inclusive desses crimes, porque a gente entende que a imprensa faz o seu trabalho ao divulgar. Em função dessa divulgação é que a gente vai pensar mesmo, é que a gente vai avaliar, é que a gente vai se indignar, né? Um assassinato numa cidade, num bairro de São Paulo, por exemplo, se não é divulgada, como é que eu aqui vou saber, de repente vou avaliar também. Então, só que por outro lado, a forma como as coisas vão acontecendo e vão sendo divulgadas, a maneira, às vezes, para quem escuta, ela torna-se banal, até que um dia aconteça próximo dessa pessoa, né? E só que a gente precisa estar sempre com esse sentimento assim de compaixão pelas pessoas que passam por uma situação dessas. A Kátia traz um exemplo aqui, eu acho que teve um menino que matou o pai, a mãe se matou, estão estudando, estão verificando e analisando o caso. Ela lembrou daquele caso do senhor que, por conta de barulho no prédio que você falou, aí subiu um dia, foi lá, matou o marido e a mulher.
Então são situações, mas a que mais eu fiquei assim muito na hora, assim, quando eu li, foi da situação assim, o rapaz foi com a dentista para tirar o dinheiro no banco, tinha R$30, e ele simplesmente virou e matou. Roubou um boné, um tênis de um estudante, o celular, sabe, roubou o celular, foi embora, mas antes de ir embora atirou no estudante. Eu fico assim, essa agressividade às vezes por nada. A pessoa não reagiu, a pessoa atendeu ao que o infeliz, o desgraçado do bandido queria, e mesmo assim ele tirou a vida dessa pessoa. É esse tipo de coisa, assim, essa agressividade, essa violência, que a gente fica muito assustado e que a gente espera realmente que nunca aconteça com a gente, que a gente fique sabendo só pelas notícias da imprensa local e nunca através de um telefonema de alguém mais próximo da gente, né? Mas a gente precisa realmente contar, por exemplo, aí volta a questão, né, dos presos. Se a cadeia não tivesse tão cheia, se não tivesse gente cometendo tantos delitos, não tinha por que ficar se preocupando com transferência de presos, nem, claro, a estrutura da delegacia é outra coisa, não questiono, tem que mudar mesmo, que venha nova o quanto antes, mas a questão da transferência em si, ela não teria necessidade se as pessoas não fizessem tanto. Em compensação, a gente sabe, por um levantamento feito, que há alguns meses, por exemplo, de 178 presos que tinha naquela ocasião, era em torno de 12 a 20, eu não lembro o número exato, de alta periculosidade. E de repente são pessoas que entraram, que cometeram latrocínio, quer dizer, mataram, roubaram, e de repente, o que é que, aí você mistura aquele que de repente roubou uma margarina, porque a situação é outra, porque a situação é difícil mesmo, e você tem que tratar dentro de uma estrutura carcerária da mesma maneira, não acredito que deva ser assim mesmo. Eu acho que também não é tratado na medida da possibilidade do que pode ser aproveitado dentro da delegacia, você tenta separar, mas com essa quantidade realmente não dá. Então, aqui para Paranaguá, eu espero sim que além da transferência de presos, dessa separação dessas pessoas que cometem crimes de alta periculosidade e outras, que é o roubo da margarina mesmo, eu espero assim, mais do que isso, é que as pessoas pensem antes de cometer alguma coisa, né? É o que a gente pode fazer aqui, não dá para ir além, né? Cabe ao poder de polícia, né? Fazer com que o poder de polícia realmente aconteça, cabe a quem trabalha com as famílias, com quem pode oferecer um emprego, enfim, cada estrutura oferecer aquilo que pode. O que a gente pode fazer nesse momento? Além de refletir, fazer com que as pessoas possam refletir, é exigir das autoridades competentes e fazer que a nossa reflexão, fazer um pedido, né, enfim, é o que nos cabe no momento. Com certeza, e muito bem lembrado por um nosso ouvinte aqui, a vida acaba imitando a arte, e frequentemente isso em coisas boas, mas às vezes em coisas ruins, principalmente no que a gente vê de violência em novela, por exemplo. A gente acaba observando que isso acaba tornando corriqueiro e as pessoas acabam imitando aquilo. Realmente é desastroso que isso aconteça nos dias de hoje. Eu vi no Facebook uma postagem um dia e falava assim, novela o que ela ensina. Tirando, a gente sabe que tem muitas situações que só foram discutidas e de repente mudadas em função do trabalho das novelas, mas assim, aí vinha lá alguns personagens e embaixo deles muito do que ele ensinava. Então você vê raiva, você vê traição, você vê prostituição, você vê traição não é só marido e mulher, traição de amigos, né? Não existe a fidelidade e a lealdade de pessoas, você aprende a mentira. Então, realmente, a novela ensina bastante coisa, só que nem sempre boas, e como você disse, as pessoas vão assimilando aquela história, elas podem até achar errado, mas muitas vezes aquilo vai ficando tão automático,
sabe, até aprende assim, vou usar essa desculpa aí que ele deu hoje na novela no meu trabalho amanhã. Aquela banalização que nós falávamos. Banalização, exatamente. Lu, quero agradecer a sua participação, quero agradecer o fato de você compartilhar da nossa indignação nesta manhã de sexta-feira. Um ótimo final de semana e a gente torce para que sempre